clichês não são clichês à toa, mas ele poderia ser um pouco menos carregado nos clichês e ser um pouco mais ousado para um filme de uma franquia que revolucionou o mundo dos videogames tantas vezes. Eu sou o Carlos Rossi, esse aqui é o Crossview, e hoje a gente vai fazer um vídeo muito especial para comemorar que o vídeo do Super Mario conseguiu passar das 1000 visualizações. Demorei um pouquinho para preparar esse vídeo porque eu queria que ele ficasse bem legal, e a gente vai fazer um quadro novo aqui, que é o Cross Review. A gente vai passar pelas críticas dos veículos Rotten Tomatoes e Metacritic, ver um pouquinho qual foi o consenso da crítica e comentar de acordo. Eu espero que vocês gostem, né? Um react aqui em cima das críticas, e nós vamos começar então com as críticas do Rotten Tomatoes. Agora a gente vai mudar de camisa e de cenário para começar a comentar. Ele vai trazer as informações que remetem à velha contenda entre público e crítica, que está sendo bastante reavivada por esse filme, porque nós temos mais um exemplo de filme que é um sucesso absurdo, né, com recordes sendo quebrados aí de bilheteria, e que aparentemente o público realmente gostou, mas como nós podemos ver aqui pelas notas, a nota do público é 96%, quer dizer, quase um consenso universal dentro do público, e a nota da crítica está em 59%, o que ele considera um tomate estragado aqui, né? Que na verdade é até um percentual que eu acho razoável, né? Do tipo, é mais da metade de aprovação, mas é uma aprovação muito mais modesta perto da aprovação popular. Eu acredito que o consenso da crítica demonstra um pouco o que a crítica se incomoda tanto com esse filme. Eu, particularmente, né, quem já assistiu a minha review aqui, sabe que a minha opinião é mista e que muitos dos elementos que eu desgostei do filme tem a ver com o próprio ato de adaptar e não pela abordagem do filme em si. Do tipo, o roteiro é meio fraco, mas para um filme desses poderia funcionar. Eu entendo que é um elemento que se pode sim criticar, que se pode questionar por que foi feita essa abordagem e não outra e etc. Mas eu entendo que não é o grande problema do filme, na minha visão, né? Vendo o vídeo vocês conseguem ter um pouco mais de detalhes. A minha review está inclusive aqui embaixo também no próprio Rotten Tomatoes, já deixei o meu comentário lá. Mas eu acredito que o consenso da crítica ajude a entender quais são os problemas desse filme na visão da crítica, que é o que a gente vai debater um pouquinho aqui. O que ele argumenta é que, apesar de não ser tão divertido quanto você, durante o jogo, obter as 128 vidas usando as tartarugas, né? Porque tem uma mecânica no jogo que permite que você fique pulando nos cachos de tartaruga para acumular pontuação, e aí isso acaba gerando vidas, entre aspas, infinitas, se você fizer da maneira correta. O filme do Super Mario Bros. É uma aventura animada bastante colorida, apesar de mal escrita. É uma maneira, assim, literal de traduzir esse termo aqui. Que tem o mesmo número de Nintendos, ou seja, coisas que você deve fazer, coisas que fazem sentido, e Nintendons, um trocadilho aí com o verbo do inglês e o próprio nome Nintendo, né? Nintendons, ou seja, o que você não deveria fazer nesse filme. E, claro, o que você deveria, o que você não deveria fazer é uma coisa extremamente subjetiva. O que a gente está buscando aqui em olhar as críticas é também observar como que elas são construídas, no sentido de que a ideia é fazer você ponderar sobre o que esse filme mostra e o que ele deixa de mostrar. E aí, a partir dessa visão, você pode, como espectador, julgar se você vai querer assistir, vai querer dedicar o seu tempo, que hoje em dia a gente sabe que é tão precioso, para assistir esse filme. Naturalmente, quando o filme, por exemplo, a gente vê que tem muita gente argumentando que o filme é carregado na nostalgia e que eventualmente exagera nisso, na verdade isso pode ser um apelo para as pessoas, mas isso não quer dizer que a crítica não tenha valor, como muita gente defende, sem elaborar essa discussão que eu acho tão rica, na verdade. Mas, sem mais delongas, vamos às críticas. E aqui a gente vai dar uma passada primeiro pelos comentários gerais e de repente a gente escolhe uma ou outra para se delongar um pouquinho mais. Eu não li antes, então eu vou fazer esse processo junto com vocês, ainda vou ter que traduzir, mas vamos ver se a gente consegue aqui uma visão interessante navegando aqui pela primeira página. Já começa um crítico aqui do YouTube, esse Adam Ollinger, que começa trazendo um pouco dessa briga que eu menciono. Eu não tenho certeza que a arte de alta qualidade que alguns desses críticos estão procurando no Super Mario Bros.
mas o filme vai funcionar tanto para fãs de longa data da franquia de jogos, também vai funcionar para pessoas que estão procurando um escape em termos de entretenimento. Esse é o melhor filme de videogame já feito. Nesse sentido, essa última frase, de alguma forma, mesmo tendo ressalvas sobre o filme, eu tendo a concordar, até porque a régua está muito lá embaixo, né? Filmes de adaptações de jogos realmente têm tido um caminho meio espinhoso para conseguir acertar esse formato. Na verdade, um filme que foi bastante exaltado também é o do Sonic, e eu, por exemplo, não gostei dele mesmo, assim. Eu, na verdade, não entendo como os fãs de videogame gostaram, mas na verdade eu entendo. É porque a gente já está tão castigado por tantas adaptações ruins que foram feitas de obras de videogame que qualquer coisa que seja minimamente aceitável a gente já está abraçando, porque tá realmente difícil. No caso do Mario, eu acho que ele já fez um filme bom, um filme que não ofende a minha inteligência, como eu costumo dizer, né? Parafraseando aí um amigo que veio com essa expressão. Eu acho que é um filme que está muito mais pro positivo do que pro negativo, e que poderia ter outras abordagens, justamente porque ele vai tentar abraçar um público que é mais diverso do que o público, né, que eu de alguma forma represento, né, de pessoa que jogou, que realmente se envolve com essa franquia. E em termos de nostalgia, isso acaba abraçando a maioria da comunidade, então ele acaba passando, né? E é o que o Adam de alguma forma está defendendo aqui. Temos aqui o Top Critic do Rotten Tomatoes da ABC News, que é um veículo grande de imprensa, o Peter Travers, que também parece ter uma visão positiva sobre o filme. Essa animação computadorizada viva, que tem uma nova abordagem sobre os videogames, acabou de lançar e já é uma das maiores bilheterias de 2023, né? Um grande smash, como ele diz, né? Um sucesso. Apesar de lapsos dentro do bobo e do dispensável, é certamente um enviado de Deus. Ele usa essa expressão God sent, que em inglês eu acho que é mais comum e que talvez não tenha esse peso todo religioso que a gente coloca em português, para pais procurando entretenimento para a família, para as crianças de 5 anos que existem em todos nós. E talvez literalmente para essas crianças de 5 anos, se eu puder acrescentar. Então é uma opinião que eu acho que é um pouco mais próxima da minha e que representa o consenso da crítica de alguma forma. Que, enfim, valoriza a audiência, a bilheteria que esse filme tem e que sabe que o filme faz algumas concessões por conta do seu público-alvo, mas que pode funcionar aí como um alívio, como um entretenimento de qualidade no final das contas. Mais um, Colin Garbarino, que também parece ter uma visão mais positiva sobre o filme. Já vamos chegar aqui na primeira negativa dessa lista. Os adultos que têm memórias guardadas com carinho de desviar de cascos de tartarugas nos anos 80 e 90, certamente não se importarão de assistir o filme com os seus filhos, né, com as suas crianças, muitas dessas crianças já desviaram de cascos de tartaruga nas versões atualizadas desses jogos clássicos. Então ele vai associar justamente esse fator de nostalgia, ele traz esse elemento para a crítica dele como um tópico frasal do filme, o que é bastante sensato, embora fuja um pouco da discussão de qualidade do filme de uma maneira geral. Agora um que tem uma visão negativa sobre o filme, o Ruben Rosário. Não sei de onde ele é, mas é Miami Arts Zine. Acho que é um veículo de Miami. Enfim, um lembrete aos diretores Aaron Horvath e Michael Jelenic. Ver símbolos corporativos passar por movimentos de uma história meio mal acabada não é tão divertido. Quer dizer, não, esse resumo talvez não faça jus à crítica como um todo, mas é uma pessoa que questiona se a abordagem realmente ficou divertida como foi. Vamos lá, o Jason Escamilla, do Esquimó TV, né? O filme encapsula os charmosos personagens do videogame clássico num enredo divertido ainda que genérico,
que tem embutidas canções da cultura pop, que já são considerados clássicos, e não prolonga a sua estadia, né? Ou seja, ele não se delonga mais do que deveria, o que é uma questão para filmes de hoje em dia, que às vezes tem uma duração mais prolongada do que a gente deveria ter nesse contexto. Vamos para o Jadon Byrne, que é o do Below the Line. Muito divertido para crianças e fãs da Nintendo, mas a história é tão profunda quanto um poodle do Super Mario. E as referências, assim, esse lance de você jogar referências é muito esparso, de uma maneira que possa fazer com que a gente se importe. Ele parece ter tido uma visão positiva sobre o filme, mas ele faz uma crítica dura à forma com a qual ele aborda essas referências. Isso é um ponto importante sobre a questão da nostalgia, porque justamente um dos elementos que é chave para você ver esse filme como bom ou ruim é justamente julgar se a direção fez um bom uso das referências que compõem esse filme. Porque você vai ou entender isso como nostalgia vazia, ou vai entender isso como um filme que soube se utilizar dos elementos nostálgicos para criar uma boa história, uma boa narrativa e um bom filme, no final das contas. Se você é do primeiro grupo, você vai tender a concordar com o Jadon Byrne aqui. Mas se você é do segundo, eu tô talvez no meio do caminho entre esses dois, você vai entender que as referências foram bem utilizadas. Então ele tocou num ponto bem interessante. Kent Garrison, do Mad About Movies Podcast aí do Mad About Movies. O filme é carregado com referências nostálgicas do Mario para todas as idades. E é simplesmente divertido ver aqueles mundos coloridos na telona. Bem basicão, bem genérico. Exalta a nostalgia, tem uma visão positiva sobre o filme. Agora que eu vi que ele tem uma pontuação aqui, o de cima também tem, só que o de cima deu B-, esse aqui deu B apenas, né? Cada um tem um critério de pontuação nos seus respectivos veículos originais. Joe Fryer, do Fort Worth Report, divertido e consegue entreter. O filme irá apelar principalmente para os fãs de videogame e para crianças pequenas. A animação é tão real, é tão fiel à franquia da Nintendo que você talvez se sinta perdido sem um controle de videogame. Ele vai ressaltar uma coisa que eu vi alguns críticos comentando aqui no Brasil também, sobre a sensação de jogar um jogo que esse filme proporciona. Entre vários elementos, se exalta muito a questão do Mario não desistir, que eu acho que é um elemento bastante presente, e principalmente nesse tipo de jogo. Eu acabei de jogar o New Super Mario Bros. U para Nintendo Switch, e esse sentimento de não desistir é bem presente, porque se você desistir, você não vai passar nem da metade do jogo, porque ele realmente exige a sua insistência para você dominar aquelas mecânicas. Mas isso é assunto para outro vídeo, que vai rolar aqui também. Interessante, vamos para o Casey Chong, do Casey's Movie Mania. Ele também teve uma visão negativa sobre o filme. Ele vai falar que o filme do Super Mario tem alguns momentos que valem a pena, mas isso não é o suficiente para superar a pura banalidade que é a sua linha narrativa, né, a sua história. Realmente ele se apegou muito à questão do roteiro banal que o filme tem, e de fato é difícil de discordar dele. Aí vai ser da sua capacidade própria de passar um pano para isso, ou de aceitar e entender os outros elementos que compõem esse filme. Isso não quer dizer que ele não tenha entendido o filme, só para deixar claro, mas quer dizer que ele não conseguiu embarcar na jornada que o filme propõe, e faz parte também. Agora o Sean Chandler, do Sean Chandler Talks About. Também uma visão positiva sobre o filme. O script pode ser simples, trivial, mas poder gastar 90 minutos nesse mundo do Mario com certeza colocou um sorriso no meu rosto e fez com que eu me sentisse como criança de novo. Aqui novamente um apelo à nostalgia que o filme traz, e essa coisa de apelar para a nossa infância, para esse sentimento que o filme realmente faz bem. Vamos para Candice Macmillan, do Seattle's Child, que também teve uma visão positiva sobre o filme. Você não precisa tirar a poeira do cartucho. Esse Mario está pronto para pular, dar chutes altos e
dar cambalhotas para trás direto para ação. E ele faz uma referência aqui à frase clássica do Mario, Let's Go. Bastante simples, bastante direta. Faz de alguma forma uma referência aos jogos, à questão dos videogames dentro do filme, que é um elemento de adaptação que tem uma série de sutilezas e que o filme consegue fazer. Susan Granger, do SSG Syndicate. Roteirizado por Matthew Vogel e dirigido por Andrew Hoffa e por Michael Jelenic, essa história de origem frenética e cheia de diversão trouxe redenção para a reputação da franquia da Nintendo depois da adaptação em live action de 1993, que foi catastrófica. Aqui uma pequena alfinetada no filme de 93, que realmente trouxe traumas para a Nintendo e que, apesar de, pelo que eu ouvi falar, uma coisa que eu ainda não vou pesquisar, mas pelo que eu ouvi falar, ser a primeira franquia adaptada para os cinemas, a primeira franquia, o primeiro filme da história que fez isso, ou seja, foi um momento de ambição da Nintendo ali, de pioneirismo, como ela fez muitas vezes no mundo dos videogames. Ela se decepcionou bastante ao ponto de não produzir mais nada nessa natureza por um bom tempo. Inclusive, o bom tempo são 30 anos no caso. E agora parece que é o momento certo para voltar com isso e quem sabe expandir para outras franquias. Esse é o sonho, na verdade. Agora vamos para o Grant Watson, do Fiction Machine. Se você é uma criança que gastou metade do seu tempo no Nintendo Switch e a outra metade assistindo desenhos, tem muito nesse filme do Super Mario Bros. Para que você se satisfaça. Se você é o pai dessa criança, quem é você para dizer com o que eles devem se divertir ou não? Curiosa essa opinião que de alguma forma parece confrontar o consenso da crítica para alguém que deu uma nota negativa para o filme. Uma coisa interessante também desse tipo de opinião que eu acho que cabe ressaltar é que não é porque a gente viu pontos negativos no filme, é uma coisa que eu falo muito, que a gente viu pontos negativos no filme, que quando a gente vai colocar um critério objetivo, quando a gente precisa ponderar sobre o que a gente viu, a gente deu uma nota negativa, que o filme não tem nada de apreciável ou que ele não é bom. Esse negócio de bom e ruim é muito complicado, é muito subjetivo. O papel do crítico não é ficar elencando o que é bom e ruim, é justamente além disso, é trazer visões mais objetivas de pessoas que têm experiência na indústria para conseguir agregar um pouquinho para a gente, né? Trazer opiniões de elementos técnicos, elementos narrativos, estruturas narrativas que o público leigo, por N motivos, pode não conhecer. E aí isso pode ajudar a gente a ter uma interpretação diferente dos fatos. Então eu acho, na verdade, bastante razoável que alguém possa dar uma nota baixa para o filme, mas entender que não está no nosso direito dizer com o que uma pessoa pode deixar de se divertir ou se divertir ou com o que ela tem que se divertir. Não é por aí que funciona, né? Então eu entendo que o Grant Watson está muito alinhado com essa visão quando ele faz isso. Mas não deixa de ter uma certa contradição na opinião quando você bate com a nota. Mas esse é o problema dos resumos, né? Crítica muitas vezes precisa de tempo, precisa de extensão para conseguir se justificar. E no tempo de hoje a gente às vezes não tem tempo para fazer isso. Agora vamos para o Jack K. Cooper, tem uma página própria, bastante sucinto. Está tudo bem para os adultos e é puro deleite para as crianças. Não tem muito o que comentar aqui nesse resumo. John Wimes, ou Wims, Wilms, não vou saber de fato, do Chicago Reader, uma visão negativa do filme. Dentre os muitos erros do filme do Super Mario, o roteirista Matthew Vogel joga ele e o seu irmão Luigi numa família. Ele está se referindo a essa questão da família não ser muito bem desenvolvida, talvez. Eu entendo que pelo contexto ele quer dizer isso, uma família do Brooklyn que vai duvidar e vai desrespeitar os sonhos de pequeno empresário do Mario e do seu irmão. Isso também foi um dos pontos negativos que eu vi no filme, não o desrespeito em si, mas a própria ideia de você jogar eles no mundo real. Eu entendo a dificuldade de você criar uma introdução para o filme que seja feita direto no mundo dos cogumelos. Eu entendo que você tem que gastar um tempo de tela
para fazer com que o espectador se habitue com aquele mundo comum, e que isso fica muito mais fácil quando você joga eles no mundo real, mas não era estritamente necessário, e acho que cria uma trama secundária que eu espero muito que numa eventual sequência eles simplesmente abandonem, porque não acrescenta nada pro filme. Andre Meadows, do Black Nerd Comedy, ele também teve uma visão mais positiva do que negativa sobre o filme. Eu estava esperando por um filme do Super Mario por esse tempo todo. Eu fiquei sorrindo todo momento que eu estava vendo esse filme. Durante toda a extensão do filme, eu estava sorrindo. Que bom, né? Gostou do filme. Eu vi do lado de uma dupla que também não conseguia parar de rir o filme inteiro. Achei engraçado. Eu realmente me diverti e ri algumas vezes, mas outras nem tanto. Mas teve gente que realmente curtiu ele do início ao fim, e que bom que essas pessoas existem, porque a gente precisa de mais adaptações de videogame. Agora vou subir um pouco para deixar a página centralizada, mas eu tô aqui no Matt Brunner, do Animax Review, do YouTube. Esse é o maior filme de todos os tempos e fez valer a pena todos esses anos de hype e de antecipação? Sinceramente, não. Ainda assim, é uma aventura divertida ver os personagens dos jogos adaptados para a telona? Ah, com certeza. Ele falou de uma coisa interessante. Muito da nossa opinião, inclusive é por isso que eu sou muito anti-spoilers, muito contra spoilers, e acho que qualquer mínimo de informação, dependendo do filme, dependendo do que você queira como experiência, pode ser nocivo. Até uma discussão que eu acho bastante rica também. Ele está falando sobre expectativa. Eu acho que esse filme trouxe uma expectativa muito grande. Desde trailers que a própria Nintendo divulgou, que ela usou o próprio tempo de eventos dela, que normalmente são voltados para o videogame, para divulgar esse filme, o próprio elenco falando sobre ele, o Jack Black, o pessoal empolgado para fazer o filme, tudo isso criou uma hype, né, um sentimento de que estava para acontecer um evento grandioso em torno desse filme, que faz com que a nossa opinião fique um pouco enviesada. Então talvez a gente esperasse a oitava maravilha do mundo e não tenha vindo, e isso já tenha pesado a mão dos críticos de uma maneira geral. Mas enfim, acho que nunca teremos certeza, e acho que de uma maneira geral o filme tem mais acertos do que erros, como eu comentei na minha crítica. Vamos agora passar para o Shiraz Faruqi, do Cinema Debate, uma animação nítida, com uma dublagem sólida e diversão para toda a família. Sem dúvida, o Mario é uma franquia, como se fosse uma franquia destruidora para a Illumination e para a Universal. Mas acima de tudo, o filme do Super Mario Bros. Não é nada revolucionário em termos de animação ou até do ponto de vista cinematográfico, podemos assim dizer. É uma opinião, se você olhar a nota dele é 3 de 5, né? Quer dizer, é a mesma nota que eu dei, 3 estrelas. Então não é exatamente uma opinião super positiva, mas que vai tender para o positivo, que entende que o filme é bom, mas que não é revolucionário. E, dialogando com o meu comentário anterior sobre expectativas, talvez a gente estivesse esperando um filme revolucionário, e isso possa ter induzido muitas das críticas negativas de alguma forma. Megan Williams, do Battle Royale with Cheese, foi bastante sucinta aqui. O filme do Super Mario Bros. É bastante divertido e apreciável, talvez seja uma tradução. E o Omar Holmon, do Black Nerd Problems, diz o seguinte: esse é um filme para adultos, crianças, adolescentes e qualquer um que em algum momento se viciou com o Mario Bros. Então, quer dizer, também uma opinião que vai falar sobre público-alvo, que é um público-alvo abrangente, e sobre nostalgia. Vamos seguir aqui então, passando um pouquinho pelo Metacritic, que é interessante, que organiza melhor as reviews por nota. Aqui é a visão geral do filme. Aqui novamente, né, duelo entre crítica, que está com uma média aí de 46 de 100. E engraçado que a crítica é até 100 e o público até 10, né? Pelo menos é o que parece. E o público que está com uma média 8.7 de 10. É interessante a diferença de reviews positivas e negativas aqui.
Pode ser interessante depois a gente talvez fazer um vídeo passando pelas críticas do público. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo assim. Mas a princípio meu foco vai ser, até pra gente ter um escopo, porque esse vídeo tá ficando longo. A gente vai passar um pouquinho pelos resumos das críticas dos críticos, da crítica especializada. Você vê uma posição muito mais equilibrada, mais centrada na visão mista do que no caso do público em geral. Você tem uma visão mista alta aqui, que acho que é onde eu tô, onde a maioria da crítica especializada vai estar. Uma visão positiva aqui, 16 pessoas, que vai emparelhar com um número de pessoas negativas, mais ou menos, né, de visões negativas. A verdade é que é isso, o filme não é nem tão bom nem tão ruim, pelo menos é o que a média dos críticos está concluindo. Aqui vamos entrar, podem ver que as críticas estão ordenadas de cima para baixo em relação à nota. Não, na verdade tanto faz. A nota mais baixa está embaixo, a nota mais alta está em cima. A gente pode de repente pegar aqui 3, 4 críticas para dar uma olhada. Acho que pode ser interessante. Vamos dar uma passada geral. São 52 críticas, né? Não vou olhar todas. Vou pegar essas 3 primeiras, vou olhar as do meio e vou seguir para as últimas. Eriere Sudário comenta que, acho que do We Got Discovered, acho que é esse o nome do veículo, comenta que a Nintendo conhece o que é grandioso, o que é bom, na verdade, grandioso foi uma tradução exagerada da minha parte, o que é bom, né, o que funciona nos jogos do Super Mario, e traz perfeitamente esses elementos à vida nas telonas. Essencialmente aqui exaltando a qualidade da adaptação, sem muitas novidades nessa opinião aqui. O Ross Boname, do Collider, comenta que o filme do Super Mario Bros. Captura o espírito dos jogos, a história profunda. Ele falou que é profunda, eu vou aceitar porque é o que está escrito. E as possibilidades incríveis que esses jogos nos apresentaram por décadas. Em uma das animações mais divertidas já feitas nos últimos anos, com um time por trás que você sente que ama esses personagens e esse mundo. Essa questão do amor envolvido na produção é bem legal quando ele transparece para a obra que a gente está assistindo. Só o fato de ter o Shigeru Miyamoto envolvido já é o suficiente para a gente se encantar com a ideia de um filme produzido dessa forma, que é o próprio criador da franquia Mario, para quem não sabe. Vamos lá para a famigerada IGN, do Tom Jorgensen. O filme do Super Mario Bros. É uma bola de fogo da animação de fantasia animada. A aventura de Mario, Luigi e Peach nos delicia com sua energia contagiante e com as implementações inteligentes de elementos dos jogos. E, na verdade, de elementos que vão remeter aos jogos, que vão resgatar dos jogos. E a animação de estado da arte confere ao reino do cogumelo um mundo de fantasia no estilo de Oz que implora para ser explorado nas inevitáveis sequências que vão se seguir. Uma das minhas críticas, das minhas ponderações negativas é justamente essa construção do universo que, por toda a questão da introdução do Brooklyn, fica prejudicada, mas Tom Jorgensen da IGN viu o potencial desse mundo de fantasia que realmente, se bem explorado, pode gerar uma grande franquia para os cinemas. E quando eu digo grande, eu não estou falando só de bilheteria, estou falando de história também, porque eu entendo que esse mundo tem esse potencial. Vamos dar uma pulada aqui nos positivos, vamos dar uma olhada nas opiniões que já são consideradas mistas, né? Com o Peter Travers da ABC News. A gente já leu a opinião dele na avaliação dos Rotten Tomatoes. Eu acho que é um dos primeiros que a gente viu aqui. Só lembrando, tá aqui o Peter Travers. Vamos seguir para o Alex Abad Santos do Vox. O que você vê, o brilho e a doçura bonita de tudo, é o que você recebe. Assim como no videogame. E ele não busca, ele não almeja ser muito mais do que isso, do que o que você está vendo. É uma ode aqui à simplicidade do filme, que eu acho que é bem colocada, porque no final das contas é isso. Se você, às vezes, tem um filme que tenta ser mais complexo, mais sério do que ele efetivamente consegue ser, você, em geral, tem uma obra que não é coesa, que não consegue entregar a sua própria proposta, e não é o que acontece aqui.
Tudo que a gente vê é o que a gente pode esperar logo no início da narrativa. Se não é uma expectativa anterior ao filme, é uma expectativa que é construída desde o início do filme. Field Selling, do Time Out, vai acabar também falando um pouco sobre essa simplicidade, sobre a entrega que o filme faz em relação ao que ele se propôs a fazer. Um divertimento candy colored, né, que seria colorido, mas fazendo menção a bala, a doces, para jogadores que estão se acinzentando. Eu acho que é uma referência aos nossos cabelos que já estão ficando grisalhos. E também a novatos, vou traduzir dessa forma para não me arriscar aqui, que faz o básico, mas não muito além disso. Ou seja, o filme entrega o que precisa entregar e não vai muito além, o que está bem alinhado com a nota que ele deu, de alguma forma. A Tara Brad, do The Irish Times, ela se lamenta, ela acha infeliz que 2 diretores e um roteirista, que é o Matthew Vogel, sentiram a necessidade de enfiar uma família estendida, como, né, a questão da família do mundo real, do Mario e do Luigi, e uma crise meio amoriosa, meio resmungona de Édipo, de complexo de Édipo, né, no Mario e no Donkey Kong. Na verdade, essa questão da extensão da família vai valer tanto para o Mario quanto para o Donkey Kong. A diferença é que no Donkey Kong isso realmente existe na lore dele, apesar de ter algumas diferenças que eu comento no meu vídeo também. Apesar desse descuido, o filme se assegura ao longo de sua narrativa com um assalto das cores, novamente a referência à bala, né? Porque essa coisa colorida assim de maneira bagunçada, com todas as cores na tela. Um comando que é bastante apreciável, que é bastante memorável, de detalhes dentro do cânone. Quer dizer, eles conduzem a narrativa, esses detalhes do cânone. Uma opinião com um vocabulário difícil pra gente, mas que traz o que o consenso da crítica está demonstrando. Essas opiniões mistas, elas parecem bem alinhadas com esse consenso. E assim, essa questão da família, do mundo real e tal, é um dos meus pontos que, assim, que eu acho mais negativo da abordagem que eles trouxeram, que realmente acabou desperdiçando um tempo precioso para um filme tão curto, com elementos que eu acho que não agregaram nada para esse universo. Vou começar aqui da primeira crítica negativa, que é o Brian Tallerico, do roberteber.com. O último blockbuster de animação da Illumination é o mais sem alma até o momento. Um filme que parece que foi produzido pelo ChatGPT, a partir de dados e de imagens dos jogos que foram alimentadas, que alimentaram o computador. Ele realmente teve uma visão bastante negativa sobre o filme. Acho que não é para tanto. Eu concordo que o roteiro é bastante simplificado e que poderia entregar mais, mas eu acho que não é para tanto. A animação é bastante bem trabalhada e, apesar do filme misturar alguns elementos genéricos, acho que principalmente essa coisa da família e também a própria trilha sonora, que tem uns intrusos aí em relação à trilha sonora dos jogos que me incomodaram, né, esses intrusos. Não dá pra dizer que o filme não tem alma, eu acho que isso é um exagero. Mas enfim, tem direito à opinião dele também. Odd Henderson, do The Boston Globe, fala que o melhor que eu posso dizer sobre o filme do Super Mario Bros. É que é definitivamente melhor do que o seu antecessor. Mas não é preciso um sarrafo muito alto para que isso seja estabelecido. De fato, assim, ele deu uma nota baixa, então é natural que a gente entenda que a visão dele é bastante negativa, mas eu acho que isso é... Assim, eu vou correr o risco de queimar minha língua porque existe opinião para tudo, mas eu acho que isso é um consenso quase 100% universal, de que essa animação mandou muito melhor do que aquele filme esquisitíssimo de 93. Mas você, se procurar bem, ache quem gosta desse filme. Então, né, quem sou eu para falar? Agora vamos à opinião do Soren Anderson, do Seattle Times, The Seattle Times.
uma opinião interessante, porque apesar de em algum momento você pode estar simplesmente errado, dando o benefício da dúvida pelo fato dele estar nessa sessão de crítica especializada por um veículo jornalístico, eu vou entender que é uma opinião forte e contrária ao que se tem dito sobre esse filme. Apesar de o sentimento de estar no videogame ser forte, palavras dele já, né? Um elemento crítico está faltando, que é a interatividade. Os jogadores estão sempre nos seus controles enviando os seus personagens em jornadas complicadas. Eles são participantes. Num filme, por sua própria natureza, todo mundo se torna espectador. Nós vemos, mas não temos controle sobre o que vemos. E tudo o que vemos no filme do Super Mario Bros. É nada além de visuais de calorias vazias. Ele está criticando a questão da ausência da interatividade, mas a questão é que são mídias diferentes, então eu não entendo muito bem o que se esperaria aqui para fazer um filme que tivesse esse elemento. Você poderia ter uma abordagem como o Bandersnatch da Netflix, talvez, mas eu entendo que não é exatamente o único caminho para você adaptar um jogo de videogame. Então, realmente não sei o que ele estava querendo aqui, o que ele esperava nesse sentido. Eu acho que se esse filme tem algum defeito, não é a ausência de interatividade. Isso a gente perde quando adapta. Então, ele pode simplesmente achar que esse filme não tinha razão de existir, e tudo bem, é uma opinião válida, mas eu acho que já que ele existe, ele fez um trabalho competente nesse sentido em particular, de trazer elementos de videogame para a tela. Talvez eles pudessem ter um pouco mais de destaque, isso sim eu acho mais passível de debate. Assim, deixando claro que eu respeito a opinião dele, mas não é como eu vejo. Que vamos aproveitar, vou pegar a primeira opinião aqui. Vamos dar uma olhada nessa review e se for o caso a gente continua com mais algumas. Bom, a crítica dele já começa falando que o filme do Super Mario Bros. Traz o reino do cogumelo a estonteante vida, podemos assim dizer. De repente a gente joga um tradutor aqui, né? Aqui é legal que eu ativei a tradução do Google Tradutor e eu posso ver o texto original caso eu veja alguma coisa muito fora do lugar. Eliele Sudário, ação, comédia, homenagem, essas são as 3 primeiras palavras que vêm à mente depois de assistir ao filme do Super Mario Bros. Depois que foi anunciado que a Nintendo daria a Mario e Luigi outra chance na tela grande, nos cinemas, né? 30 anos após a adaptação live action estrelada por Bob Hoskins e John Leguizamo, fãs curiosos ponderaram sobre como isso seria feito. Será mais um fracasso comercial que encerra uma grande era de adaptações de videogames ou vai surpreender aqueles que estão familiarizados com a franquia? Aqui ele vai falar um pouco sobre as referências que o filme faz, curiosamente oposto à opinião que aquele último colega lá vamos dar uma olhada nele aqui, só para não esquecer, do Seattle Times, o Sorry Anderson, comentou. Ele fala que o filme vai expandir o mundo dos cogumelos e também o que a gente sabe sobre os personagens, e nós também teremos uma série de referências que são para os fãs, né, como músicas que não editadas que vêm direto dos jogos, para também diálogos que vão aparecer no filme, além do vínculo entre Mario e Luigi. Ele coloca aqui o filme como um isekai. Ele surge com força no Japão, em que muitas histórias, muitos animes e mangás usam esse elemento, que é pessoas no mundo comum que são jogadas para um mundo fantástico, mas a verdade é que, assim, ainda que não existisse com esse nome, isso já existe há bastante tempo mesmo na narrativa ocidental. O próprio Crônicas de Nárnia usa esse elemento, né, de mundo real versus mundo fantasioso. Aqui ele vai falar um pouco sobre o início da história, né, em que a família julga, aquele ex-chefe também vai julgar o Mario e o Luigi pelas suas decisões, e logo depois eles vão ser jogados no mundo fantástico que precisa ser salvo, né? E é isso que caracteriza a história como um isekai. Aqui ele vai comentar um pouco sobre a performance do Chris Pratt, que eu já vi algumas pessoas criticando, na verdade, falando negativamente dela, mas que, enfim, a pessoa julgou que é adequada. Eu entendo que o que eu vi um crítico comentando sobre essa parte, porque eu não vi o idioma original, então não posso comentar muito,
mas é que não é que a performance dele foi ruim. A performance do Charlie Day, se não me engano, que faz o Luigi, foi consideravelmente superior, e o Jack Black dispensa apresentações. Realmente ele rouba muito a cena como Bowser e aí fica difícil de competir. E de alguma forma isso acaba afetando a empatia do público com o próprio Mario. Também é uma referência para o Charles Martinet, que é o dublador do Mario nos videogames, que faz todas as frases icônicas que nós conhecemos. Ele aparece como um personagem na história, que ele vai começar a trazer algumas ressalvas. Primeiro, se você estiver muito familiarizado com os jogos, alguns aspectos da história podem parecer muito previsíveis. Você sabe que certos eventos acontecerão porque é um filme do Mario. Felizmente, a Nintendo estava ciente disso e jogou junto com a previsibilidade. Isso aumenta a comédia e, por sua vez, ajuda o filme do Super Mario Bros. A contar uma história mais contemporânea para um público moderno. Isso é uma forma de ver. Eu acho que tinham outras formas de você lidar com a previsibilidade, mas eu entendo que isso iria de encontro à ideia de simplicidade que o filme tenta imprimir. Ele comenta uma coisa que não foi exatamente a minha abordagem, mas que vai dialogar com uma das minhas opiniões. Que ele diz que o mundo dos cogumelos está apertado, ou seja, ele é muito maior em dimensão do que você vê no filme. Pelo menos pelas referências que a gente tem dos muitos jogos da franquia. O meu problema não foi nem a questão do mundo dos cogumelos em si, mas o resto do mundo. É a questão de você não ter o restante das fases retratada no filme e só uma passagem rápida por elas, o que pra mim foi um grande desperdício. E uma outra questão que realmente acontece, no momento que eles invertem a questão da donzela em perigo e colocam a Peach... Estou apontando para o lugar errado, aqui, isso. Problemas de câmeras. No momento que a Peach vai ser substituída, na questão da donzela em perigo e ela vai atrás do vilão, na verdade ela se junta com o Mario quer salvar o irmão dele, o Luigi, que seria a donzela em perigo, você acaba não tendo um desenvolvimento do personagem de um filme que seria do Mario Bros. O que esse parágrafo comenta é que justamente como ele tem um plot, um enredo associado à superação da covardia, falta um elemento para você agregar ali para quando chegar no clímax ele efetivamente combater o vilão, que é uma das coisas que eu comento. No final do filme ele pega o power-up da estrela e simplesmente sai combatendo todo mundo como se não fosse nada. Sendo que para o Mario você teve todo um desenvolvimento para mostrar como se adaptar àqueles power-ups, Então realmente é uma forma meio preguiçosa de colocar de volta o Luigi na ação. Como se o enredo de repente se lembrasse que o filme era Mario Bros e não só Mario, e de repente, não, a gente não pode fechar sem o Luigi combater o inimigo. E isso pra mim ficou bem mais ou menos no filme. Ele faz uma comparação interessante, talvez um pouco fora da caixa, que ele diz que o filme de 93, que foi um fiasco, compartilharia o mesmo enredo com essa animação. Eu não vi esse filme de 93, mas eu entendo o que ele pode estar querendo dizer aqui, no sentido de você ter mundo real, mas mundo estranho, essas coisas assim, temos que salvar alguém. É justamente a questão da estrutura narrativa que eu comento muito no meu vídeo, que você tenta colocar a história do Mario em uma caixinha já pronta que a gente sabe que no cinema funciona. Então, por isso que eu acho que esses enredos se parecem. Eu não acho que dá pra dizer que é o mesmo enredo, acho que isso é forçar a barra, mas eu acho que as diferenças estão em detalhes. O macro enredo, a estrutura narrativa, ela acaba ficando parecida porque a grande maioria dos filmes de aventura vai se basear nessa estrutura narrativa. Mas eu acho que em termos de qualidade de produção, que é o que se argumenta aqui, o filme de 2023 dá um banho em todos os aspectos. Ainda que a qualidade não fosse tão sofrível assim. Você tem uns animatronics no filme de 93 que são talvez o ponto alto do filme, embora não combinem com nada do universo Mario. Parece mais uma família dinossauro 2.0. Já é uma comparação, ele até faz uma cena aqui para a temporada de premiações que eventualmente ele pode aparecer sim, ele pode figurar nessa temporada dependendo de quem apareça para concorrer. Nós temos uma animação da Pixar vindo aí, por exemplo, então certamente nós temos oponentes à altura, mas vai depender do que vier de fato. E ele também faz uma cena interessante que vai convergir com a minha opinião em relação a falhas que o filme tem, que ele precisa endereçar para que a gente tenha esse filme se transformando em uma grande franquia, porque de fato ele tem falhas, isso precisa ser observado. Mas ele no final passa um pano e diz que
isso é mais do que suficiente para um filme desse. É uma forma de ver. Não está totalmente alinhado com o que eu penso. Eu acho que esse filme poderia sim ser mais, considerando que é o Mario, considerando que é uma franquia que já está muito consolidada. Mas eu entendo que é uma visão mais pro positivo do que negativo, e isso é bem-vindo também. Vamos pegar a opinião do Peter Travers, que é um dos que abre Rotten Tomatoes. Review aqui do Peter Travers, do ABC News. Ele vai dizer que o filme do Super Mario é a coisa mais próxima de jogar do que jogar o jogo real, né? Em segundo lugar viria esse filme. Os críticos zombaram, mas o público compareceu em massa. Aqui ele vai novamente evocar a questão de público versus crítica, que é interessante, sendo que ele é um crítico. Ele vai também dialogar com algo que a gente já comentou, que é sobre expectativas. O filme do Super Mario Bros. Ele vai estrear no início do mês e realmente existiu uma expectativa de que a visão dele seria negativa, dado o histórico, dado o fato de que esse filme já seria um sucesso só pelo nome Mario. A gente não tem uma boa experiência nesse sentido. Então, talvez isso também tenha feito os críticos embarcarem numa onda de falar mal do filme. Pode ser, estou supondo aqui, não tem como comprovar, até porque eu mesmo tenho ressalvas sobre o produto final, então assim, não acho que é um filme perfeito, mas eu também acho que não é para tanto. Algumas opiniões negativas eu acho que foram muito enfáticas em pontos que, para mim, chegam a beirar o errado, porque eu não acho que eles estão presentes no filme dessa maneira, pelo menos. Então ele vai fazer uma comparação com o filme de 93 e vai usar isso para justificar esse preconceito, essa preconcepção da crítica. Aqui ele vai fazer uma menção também ao público que compareceu ao filme, esperando até que ele faça $1 bilhão. Não sei se vai chegar a isso, mas muita gente está indicando que vai, quem sabe. E aqui ele vai tentar justificar o que aconteceu em relação ao que fez esse sucesso. E vai associar aos pais famintos por entretenimento familiar. Também indica que o filme acabou sendo mais divertido do que se antecipou originalmente. Ele não é uma repetição do que a gente viu em 93, isso é um ponto importante também. É que uma opinião talvez um pouco mais dissecada do que vai fazer ele ter uma opinião mista sobre o filme. Não espere milagres. Mesmo aos 93 minutos, o filme pode se tornar monótono e derivado. Ainda assim, acho que é uma vantagem que The Super Mario Bros. Movie seja voltado para crianças de 5 anos de todas as idades. Ou seja, a criança em todos nós. Procure em outro lugar, talvez no filme do Dungeons & Dragons, Honra entre Ladrões, para referências adultas. É a dedicação à tolice que torna Mario uma delícia tão travessa. Aqui ele acaba travando uma discussão sobre o público-alvo, que é uma coisa que eu vivo debatendo internamente, pelo menos, que eu entendo que um filme ele pode ser bem feito para todos os públicos. Ele não precisa se limitar a agradar um público A ou B. Embora não seja exatamente um defeito quando ele se dedica a um público específico. Aí o que você pode questionar é quem é que está indo no cinema ver o Mario. Como o fã, na média, parece ter sido agradado por esse filme, provavelmente eles fizeram algo certo. E isso não pode ser negligenciado. Ainda que as opiniões dos críticos não possam ser influenciadas pela bilheteria, ela acaba sendo um argumento favorável às escolhas narrativas e é sobre a forma que o filme escolheu expor as suas referências. Aqui ele vai comentar que o filme não tenta reinventar o gênero e tenta apenas passar por cima aí de você pegar elementos de uma franquia para fazer um filme com um roteiro tão, uma linha tão tênue para a narrativa desse filme. Mas é o que eu comentei anteriormente sobre o filme não ofender a minha inteligência, que é uma coisa que eu acho que o filme do Sonic faz. Esse filme eu acho que ele não chega nesse nível. Então é o que ele entrega, o que ele entrega no final das contas. Novamente um comentário sobre o Chris Pratt. Eu acho que para eles isso é uma questão bastante relevante e é compreensível considerando que ele é o dublador oficial, a voz original do Mario. Tem toda a questão do estrelismo em torno de você ter um ator famoso fazendo seu protagonista. O sotaque exagerado fica no comercial, como ele menciona. Novamente não vi o original, então não tenho certeza, mas logo depois isso é superado ao longo do filme. Um comentário sobre o plot, sobre a narrativa, como ela começa, o conflito inicial que joga eles no mundo dos cogumelos e que separa os dois também. Aqui ele se delonga um pouquinho ao discutir o enredo. Ele faz uma crítica velada às decisões, ao mesmo tempo que exalta como se fosse a inteligência do roteiro ao tomar as decisões que toma. Coloca os dois para
combater um ao outro, o Mario e o Donkey Kong, e no final o roteiro vira uma grande desculpa para que esses personagens se enfrentem em tela, e isso, na opinião do Peter, funciona para uma animação, e que o live action nunca ia conseguir capturar esse poder que a animação tem. É o que ele comenta isso, e no Mario isso funciona justamente porque ele se apega às suas próprias estruturas e não inventa moda. Um outro comentário que ele faz é em relação ao segredo do Super Mario. O verdadeiro segredo por trás do sucesso inesperado e impressionante de The Super Mario Bros. Movie, o filme do Super Mario Bros., é a animação, que capta com maestria a anarquia dos jogos. Cria a ilusão de que tudo é possível. É também o segundo colocado em relação a jogar o jogo, que continua a prosperar e se multiplicar. É uma conclusão, né? E vai falar também sobre sequências, né? De uma maneira bem, assim, genérica, sem dar muitos detalhes, mas ele vai comentar que a animação ela consegue captar essa fantasia maluca que os jogos do Mario trazem. E nesse sentido eu não acho que ele está errado, não. Acho que o filme consegue fazer isso, embora pudesse fazer mais isso, né? A minha crítica vai passar mais por aí. Vamos agora para um negativo. Vou começar a ler esse Brian Tallerico, que fez críticas duras aí ao roteiro. Aqui já está a página dele traduzida. Eu vou começar falando sobre a experiência dele jogando com a franquia Mario e também como ele passou isso para os filhos dele, né? Ele começa com Super Mario Bros. Para Nintendinho e chega até o Odyssey com os filhos dele. E logo depois ele vai mencionar sobre a adaptação sofrível de 93, mas ele conclui que o filme novo ele não reflete nem um pouco a criatividade da franquia. Repete aquilo que a gente vê no resumo dele, né, que o filme é sem alma, que ele usa elementos de entretenimento familiar para confundir, fazer referências a algo que era incrível com realmente fazer um filme. Ele resume a opinião sobre o filme falando: é um filme de animação dos mais desesperados que eu já vi. Lembre-se disso, lembra o quanto gostou? Por favor, goste de novo. Como se ele fizesse esse apelo recorrente à nostalgia e obrigasse a gente a se animar com coisas que já animaram a gente nos jogos. A expectativa dele era que o filme despertasse a imaginação que ele tinha enquanto criança, ou também falasse sobre a diversão que ele teve jogando os jogos de plataforma da Nintendo. Na verdade, os jogos de várias plataformas da Nintendo, mas acabou que a minha troca funcionou também para o que eu queria dizer. Ele se lamenta que o filme é intencionalmente vazio. Aqui ele vai observar uma coisa que eu já vi algumas pessoas observando e que realmente é nítida no filme. Nessa passagem pelo Brooklyn, nós temos alguns easter eggs associados à forma como as cenas se executam, com uma rolagem lateral que é muito similar ao que a gente vê nos jogos. A própria exploração que o Mario faz da cidade remete aos elementos de plataforma que nós vemos nos jogos, que é uma tomada até inteligente para o filme. Ele comenta, e eu concordo, fala sobre a estante do Mario. Eu não percebi essa questão do Mario Odyssey no filme. Eu acho que até a referência a Mario Odyssey tem duas referências mais fortes, com a Pauline e com o próprio enredo envolvendo o Bowser, mas enfim, ele está falando sobre o início do filme e comenta que essas duas inspirações acabam sendo desperdiçadas. De uma forma que faz pouco sentido, o Mario e o Luigi encontram uma enorme câmara de canos sobre o Brooklyn. São sugados para dentro de um e acabam no reino do cogumelo, que está sendo ameaçado pelo vilão Bowser, que é interpretado originalmente pelo Jack Black. O notório vilão encontrou a superestrela de que precisa para fazer seu ataque final à Princesa Peach, interpretada pela Anya Taylor-Joy, e aos residentes de seu reino, incluindo Toad, Keegan-McKay. Bowser não quer apenas poder, ele quer fazer da princesa sua noiva, cantando algumas canções verdadeiramente pouco inspiradas sobre seu amor por ela. Como diabos um filme como esse consegue um talento do rock como metade de Tenacious D e não deixa soltar algumas músicas inteligentes de Bowser? É um dos muitos mistérios deste filme. Isso aqui, esse comentário, até para assim, dar o meu pitaco sobre como ler críticas. Isso mostra que a maioria das pessoas não vai estar alinhada com a sua opinião. Eu não acho que ela é despropositada, mas é uma pessoa que não conseguiu embarcar na narrativa que o filme entrega. É o que eu chamo, que a literatura chama de suspensão
de descrença, que é você deixar de se apegar às regras do mundo real e embarcar no que o filme está te propondo. Filmes de ação só podem ser assistidos assim, via de regra, com raríssimas exceções. Porque senão você vai ficar questionando cada volta que o enredo dá, cada decisão que o roteiro dá e que é conveniente para o protagonista, porque é assim que as histórias são feitas. Você não vai conseguir embarcar na viagem que o filme está propondo para você. Nesse caso, essa pessoa não conseguiu mesmo embarcar. Mas, como é que funciona isso? Eu não posso colocar a culpa só na pessoa. O que acontece é que o filme precisa prover elementos para que mais pessoas embarquem. E talvez o filme tenha falhado em prover esses elementos. Certamente é o que esse crítico comentaria se você fosse discutir com ele. É uma troca entre o que o filme traz e o que a audiência percebe dele. E estabelecer uma comunicação plena, uma comunicação objetiva sobre essas duas visões, o que o filme trouxe e o que a gente enxerga do filme, é virtualmente impossível. Porque a arte é isso, cada um vai perceber de uma forma. A forma que ele percebeu é que o filme não é suficiente para fazer jus ao que se esperaria de um filme como esse, e considerando os talentos também que estão envolvidos na produção, no elenco, enfim. Então, essa falta de verossimilhança em relação à passagem do Brooklyn para o mundo dos cogumelos, mas a pobreza com a qual a música... Segundo o autor dessa crítica, a música Peaches, no caso, e as outras músicas que o Bowser canta são trazidas aqui, foram incômodos, foram elementos que feriram a imersão desse crítico. Então, se você é uma pessoa que tinha expectativas nesse sentido, pode ser que você esteja alinhado com ele. E, na minha opinião, é assim que você precisa ler esse tipo de crítica. Não é falando, não, ele tá viajando, vou embora e a opinião dele não vale nada. Nem o filme é uma droga, nem a opinião dele deixa de ter valor. A questão é o que você absorve dessa opinião. Pode ser que você simplesmente não se importe com enredos que não se levem muito a sério e que não façam questão de se ancorar na realidade, apesar de serem ancorados na realidade. E talvez você não se importe também... Na verdade, aí já é uma questão de percepção de humor. Claramente, a construção do personagem do Bowser, ela tem um viés humorístico, e talvez músicas muito elaboradas, com letras rebuscadas, não fossem tão interessantes para o que o personagem precisava passar. Mas é uma forma de ver. Eventualmente você poderia ter um humor sarcástico envolvendo essas letras, e que talvez fosse mais interessante para o público adulto. Não saberemos. Aqui ele vai fazer uma crítica toda passiva-agressiva sobre a previsibilidade do filme, quando ele fala que o enredo principal do filme, né, os elementos que constituem esse enredo, não são spoilers se você já viu algum filme, né, no sentido de ele realmente não ser muito inovador. E ele comenta uma coisa que também está aparecendo bastante nas críticas, mesmo as mais positivas estão reclamando da pouca participação que o Luigi teve nesse enredo. E que parece ser uma decisão deliberada para dar destaque para Peach. A questão é que eu acho que essas duas coisas poderiam conviver. Você poderia ter uma história que desse mais destaque para a participação do Luigi e também pudesse trazer a Peach como uma coadjuvante, como uma aliada de qualidade para o Mario, como uma aliada que consegue... protagonizar a própria batalha, ainda que o protagonista da história seja o Mario. E pela personalidade que foi pintada para o Mario e para o Luigi, eles com certeza não negligenciariam, não negariam ajuda àquele reino que precisava de ajuda. Então, eu acho que não era necessário o Luigi estar em perigo para que o Mario se mexesse. É só uma motivação óbvia, né? Uma motivação mais fácil de ser explicada. O parágrafo eu achei interessante, vou lê-lo. Os fãs deste filme vão gritar aos quatro ventos que o roteiro de algo chamado The Super Mario Bros. Movie não precisa ser um ponto forte, e, para ser justo, existem algumas configurações fortes em termos de design. Gostei das escolhas feitas pela equipe na estrutura de Donkey Kong Country, e a sequência de Rainbow Road Super Mario Kart é bem dirigida. Mas eu perguntaria por que os fãs de uma franquia que inspirou tanto amor por gerações devem se satisfazer com o mínimo absoluto em relação à narrativa. Eu acho que a gente tem um efeito parecido com o que aconteceu com a exaltação exagerada do filme do Sonic. A gente como fã de videogame está tão machucado, a gente está esperando coisas tão ruins em termos de narrativa. Posso estender também essa visão ao Detetive Pikachu,
que qualquer coisa que seja minimamente bem estruturada, e olha que o Mario Bros. Dá pra fazer ressalvas sobre isso, o Sonic mais ainda, qualquer coisa minimamente bem estruturada já agrada, porque a gente estava esperando algo que não fizesse o menor sentido e que fosse só um caça-níquel puro e simplesmente. Algumas pessoas vão dizer até que é, na verdade, mas eu acho que está bem distante do que a gente viu em 93. O curioso é que, assim, a gente vai continuar falando mal do filme de 93, apesar de que eu não vi, então tem uma impropriedade aí na minha fala. Mas a verdade é que, de alguma forma, eles foram mais autênticos, no sentido de arriscar algo ainda que não fizesse o menor sentido. Mas que talvez fosse uma tentativa de abarcar um público adulto da maneira errada. Ele comenta sobre, talvez, a falta de criatividade das decisões que foram feitas aqui. E, de alguma forma, eu estou mais ou menos alinhado com essa visão, no sentido de que dava para fazer mais com o filme do Mario. É uma franquia muito rica, muito cheia de elementos, de versões de um mesmo Mario. E o próprio Mario Odyssey, ainda que não tenha um enredo genial, continua sendo o Mario indo salvar a princesa. Ele faz uma construção de universo em qualquer momento que você olha, em qualquer esquina que você vai, que daria um baita filme se fosse bem estruturado. Você poderia ter outras abordagens que tornassem o filme mais interessante. E aqui eu tendo a concordar com ele nesse sentido. Que acaba que é um enredo seguro, que não se arrisca em nada, simplesmente para entregar o mínimo do mínimo em termos de narrativa. O mínimo do mínimo funciona. Clichês não são clichês à toa. Mas ele poderia ser um pouco menos carregado nos clichês e ser um pouco mais ousado para um filme de uma franquia que revolucionou o mundo dos videogames tantas vezes. Aqui ele faz um comentário sobre o trabalho de voz, né, a dublagem, que eu acho que está um pouco desalinhado com o consenso da crítica, mas, enfim, é uma opinião. Que parece que ele desgostou da interpretação do Chris Pratt e que o Charlie Day poderia ter acrescentado ao Luigi, mas o Luigi é pouco usado, ele pouco aparece. Mas o Seth Rogen é alguém que ele vai elogiar e que vai dizer que está se divertindo. Ele não comenta sobre Jack Black, mas eu entendo que esse comentário pode se estender a ele também. Mas também é uma opinião particular e que é difícil de comentar sem ter visto. Vamos ver esse comentário final, que eu acho que pode ter algumas coisas interessantes aqui. Com a mania de nostalgia se fundindo com o poder da Nintendo e da Illumination, o filme do Super Mario Bros. Parece grande demais para falhar. Isso significa que teremos uma sequência e espero outro ciclo do debate de crítico versus fãs. Eu sou ambos, e eu quero um mundo onde as pessoas que fizeram filmes para uma base de fãs tão devotada como esta não considerem esse fandom como garantido. Isso está longe de terminar. Suspeito que teremos uma tonelada de filmes do universo do Nintendo, incluindo Donkey Kong Country, The Legend of Zelda e não vamos esquecer Kid Icarus. Mas precisamos de criadores que não vejam esses jogos apenas como produtos a serem referenciados, mas como alicerces sobre os quais novas ideias podem ser construídas. Aquele garoto dos anos 80 que sonhou com Mario merece. Interessante essa conclusão. Ele vai fazer um aceno para essa discussão que eu tô retomando aqui o tempo todo entre crítico e fã. E a verdade é que a grande maioria de nós que foi ver o filme e que lida com crítica de uma maneira geral acaba sendo um pouco dos dois. Então eu acho que, para fechar esse debate, para encerrar essa discussão aqui que esse vídeo tenta promover e pincelar, isso não precisava ser um debate tão dicotômico. A verdade é que o público costuma se envolver com determinados elementos e a crítica vai acabar tendo um olhar mais técnico sobre qualquer obra, seja qual for o aspecto que você queira levantar. O consenso das críticas pode ser mais interessante do que a opinião individual de um crítico. Então, sempre é legal você mapear isso para formar sua opinião sobre uma obra, se você estiver interessado em fazer isso. Não tem nenhum problema de você encarar o filme como simples entretenimento e seguir a vida. Mas para quem quer ver um pouco mais desse filme, quer entender esse filme como uma arte, como algo maior do que simplesmente os 90 minutos que ele leva de duração, ver a opinião dos críticos pode ajudar nesse sentido. O fato dos críticos estarem com consenso mediano não significa que o filme seja de todo ruim e nem que ele não vai funcionar para você. Isso é uma coisa importante.
mas eu acho que o crítico, e eu posso falar por experiência própria, ele costuma ser uma pessoa preocupada com as obras que ele assiste, principalmente quando a gente está falando de uma franquia como Super Mario. Super Mario e todas essas franquias de videogames, Zelda, o Donkey Kong, Metroid, nossa, Metroid, todos eles merecem o máximo que o cinema pode proporcionar, porque eles são franquias que já se provaram sucesso para um público infinitamente menor, que é o dos videogames, e agora o Mario veio para quebrar essa barreira e mostrar que eles podem ser grandes também nos cinemas. Seja como série, como a gente está vendo com The Last of Us, por exemplo, e como a maravilhosa animação Arcane, seja como filme agora com Super Mario, os videogames eles já são uma realidade. Eles também já extrapolaram o mundo do entretenimento para virarem mais do que isso. E os filmes podem ser só mais um braço criativo disso, que podem, e essas obras podem se retroalimentar, podem se alimentar mutuamente, na verdade, para produzir algo mais grandioso ainda, que é uma visão mais holística do que é arte e do que é entretenimento, e de como a gente pode criar vários dobramentos de uma grande história, de um grande universo. O Super Mario tem potencial para isso, e eu acho que o consenso das críticas, principalmente aquelas que são mais preocupadas com o futuro da franquia, mostra isso. Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar esse mapeamento dos críticos que eu fiz aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui se você quer ver mais desses vídeos, se você quer também que eu passe pela opinião do público. Esse vai ser um recorte um pouco mais cauteloso que eu vou ter que fazer, mas a gente também pode fazer sem problema nenhum. E se você quer ver mais vídeos nesse formato que eu estou experimentando aqui. E não deixe de se inscrever no canal, de comentar com seus amigos, de compartilhar esse vídeo também nas suas redes sociais e de continuar por aqui para mais novidades dos cinemas, dos jogos e das séries. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e um abraço.